Tá indo, né? É o que? Open fill ou find em folder? Alpha é um filme, ficou preto, não abriu nada. Ah, depois eu mando. Tem Vamos lá, ninguém. gente. Ah, pegou a foto da gente, né? Tanto bom colou aí, tá Tá moral. tudo preto, tá Kaique aqui na tela. Passa a madrinha. Eita. Vamos lá, o racismo, viu? Vocês sabem como é que estão as coisas por aí. Te amo, Júlio. Oxe, ô Guilherme, manda aí depois que não cabe, não. Eu mandei no grupo. Vamos, gente. Presta atenção aqui no slide. Vejam só. Então, a gente parou aqui no potencial de crescimento de uma população, certo? Lembrando que, para a gente falar disso, a gente tem que entender o que é o potencial biótico. Então, o que é o potencial biótico, gente? A gente entende como potencial biótico a capacidade e potencial que uma população tem de crescer, certo? Sem que nada, como é que eu posso dizer, possa impedir esse crescimento, tá? Então, todo o crescimento populacional, ele vai ser exponencial, tá certo? Então, em gráficos, quando a gente for avaliar o crescimento biótico, potencial biótico de uma população, ele sempre vai vir nessa curva assim em J. Daqui a pouco a gente vai ver como é isso, tá certo? Aí vejam, eu falei a vocês que a população ela pode sim crescer, mas sem que haja alguma coisa que impeça esse crescimento, tá certo? Então, ó, vários fatores abióticos e bióticos podem interferir na população, evitando uma mega explosão. O que seria uma mega explosão? Seria um crescimento exacerbado populacional, tá certo, gente? Então, ó, normalmente, a curva que vai medir, vai falar sobre potencial biótico e crescimento exponencial de população, ela vai vir sempre dessa forma. Ela não decai, tá certo? Agora, as curvas, elas podem sofrer variações de acordo com a problemática em questão. Por exemplo, me digam aí fatores bióticos que possam, como é que eu posso dizer, impedir o crescimento populacional de alguma espécie. Predador. Predadores, que mais? Peraí, meu professor. Predador, quantidade de comida, quantidade de parceiros Não, sexuais. fatores bióticos, então. No Então, caso aí, quantidade de comida. não, mas aí a questão da quantidade de comida já entraria em fatores abióticos, porque nutriente não tem vida, entendeu? Mas aí você poderia falar a competição entre os animais, aí ficaria melhor, entendeu? Uhum. São fatores bióticos. A competição entre entre o grupo populacional ou até entre espécies diferentes também, tá certo? Como os predadores. Será que a gente encontra mais fatores bióticos? Número de parceiros sexuais. Número de parceiros sexuais. Gente, imaginem, por exemplo, se em uma determinada área, vamos dizer assim, pronto, num grupo de leões, tá? Vocês sabem que eu tenho aí um grupo de leões e eu vou ter várias fêmeas para apenas um macho. E se esse macho morre? Então, Aí já era. né? Então, a mortalidade, no caso aí do parceiro sexual, ela vai impedir o crescimento populacional daquele grupo de animais. Tá? Então, ele se encaixa dessa forma também. É algo que pode acontecer. Pode chegar outro leão e tomar conta das fêmeas, já que a fêmea está sem os machos, né? Ou essas fêmeas, elas podem simplesmente, deixa eu ver se eu aprendi, imigrar para outro grupo, tá certo? Elas vão para outro grupo para poder dar continuidade à questão aí da reprodução e do crescimento populacional. Deixa eu botar aqui o sorinho, porque tá lasca. Nossa, é essa aí, Tolo. Hã? É o quê? O quê?
Não é o que, João Lucas? Tosse é essa aí, Ítalo. Então se foi eu, É menino. esse? Que Ah, tosse. foi sim, ó. Fui eu que tossi. Você já viu sua luta, João? A sua nota, João? Sim. Me agradeça, viu? Você ia ficar em recuperação. Oi? Você ia ficar em recuperação. Eu disse isso a ele. Hã? Eu já Ítalo disse me isso a disse. ele. Pronto. Ia ficar. Quando eu vier, eu digo, não, não vou deixar não, né? Fez um trabalho bom com os meninos, mas dessa vez... Deixava o professor, só para ver como é que deixava. ia Sabe por quê, Ítalo? proceder. Sabe por quê? Sério, Pra era saber pra como é que... deixar. Era pra me ter Ah. deixado mesmo. Sabe por quê? Porque eu digo assim, não ia deixar, não, tá. Aí na próxima, a gente dá o voto de confiança. Na próxima, eu faço. Aí quando chega na próxima, não faz. Aí era bom ter É. deixado logo de uma vez. É porque como ele Eu ficou. queria- Quando eu somei tudo, que ele ficou com 6, eu digo, não vou deixar por 6, não, por um ponto não. Agora, se tivesse ficado com 5,5, eu tinha deixado. É possível ter deixado só para ver como é que ia ser a recuperação. Se ia ser online, Não, a presencial. recuperação ia ser que nem eu estou fazendo para todo mundo. Vai escolher um tema do que foi estudado na primeira unidade e ia fazer um vídeo de 5 minutos, no mínimo, explicando o tema. Ia ser tipo um seminário, sozinho. Ah, que massa, João Lucas. Tu ia falar de sentimentos, ironia, Sentimentos? sim. Por Ano quê? passado ele estava fazendo a apresentação dos vermes. Aí ele falou, vocês têm que levar os animais, cães e gatos ao veterinário, cuidar deles, sentimentos. Aí falou, Eu não me lembro de ter Diogo. dito isso, não, bicho. Eu não me lembro de ter Ele dito falou isso, não. sentimentos do nada e ficou olhando pra cara de Diogo barato. Eu acho que eu falei outra coisa. Outra Sentimento. vez tava eu e o Só Samuel. tu e E ele. ele sentado na mesa do shopping. Aí ele olha pra cara de Samuel e fala ironia e começa a rir. Do nada. Não, foi uma conversa lá que ele disse. Não, nada disso. Não, ele disse, esse filme tá bom demais. Foi. Eu sei, viu? Vou pensar que era Pois ironia é, dele. o mundo. Você sabe, Já viu né? aquele filme, O Fantástico Mundo de Bob? É o Fantástico Mundo de Johnny Lucas agora. É. Vamos lá, gente. Aí, ó, entenderam aí? Então, as curvas, quando a gente vai olhar nos gráficos, elas podem sofrer determinadas variações de acordo com o que a gente chama de... Aí tem um nomezinho aqui, peraí. A gente chama esse nome de resistência ambiental, tá? E aí a gente falou algumas coisas sobre resistências bióticas, né? Mas aí o que poderia ser uma resistência ambiental, agora abiótica? Aí várias coisas, né? A falta de nutrientes, de alimento, aí entra nesse caso, então. Aí poderia ser o quê? Fatores climáticos, pode acometer também Abiótico, no caso, né? no caso abiótico, na questão aí do crescimento populacional, tá? A falta de água, né? A seca, entendeu? Doença. Doenças, claro, com certeza. Aparecimento. Mas aí o aparecimento de doenças, Ítalo, dependendo do tipo de doença, ele já não entra em abiótico. Ele entra em biótico. Por exemplo, se for uma doença parasitária, é biótico, né? Porque quem está causando a doença é um parasita. Se for uma doença bacteriana, biótico. Até se for uma... Pois é. Até se for uma doença viral, ele ainda entra em fator biótico. Entendeu? Porque qual é a ideia de fator abiótico? É aquilo que não tem vida, mas é necessário que exista para que a manutenção de vida ocorra. E a gente não precisa dos vírus para existir. Deu para entender? Oi. Tu tá gravando, tá ligado? E não era para gravar, não? Aham. Mas tu tá com fone na testa. Ah, besteira. O outro dia eu tava com um panda, ó, o panda aqui, ó. Massa. Depois eu tiro, tem um chapéu de panda ali. Besteira. Só para É que também tem. Coloca aí. A gente... para me colocar a touca de panda? Coloco. A gente, Kaique também tem, eu tô dizendo. Bora botar Kaique. Ó, a gente quando tá tocando às vezes DJ, né? Aí a gente bota o fone assim, né? É da hora.
Deixa eu pegar meu panda. Eu não consigo imaginar o seu de DJ. Ah, meu filho. Eita. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Não é o mesmo panda. Ah, não. O mesmo panda de Kaique. 2 pandas. 2 pandas, peraí. E aí tem as orelhinhas. Pronto, gente. Então, entenderam essa questão, não foi? Do que é biótica, abiótica, esses fatores que podem influenciar no crescimento da Sim. população. Deixa eu passar aqui. Aí vejam esse gráfico aqui, que interessante. Tá? Essa primeira curva, essa curva em preto, a gente tem justamente a curva do crescimento exponencial normal, sem que ocorra nenhum tipo de resistência, sem que ocorra nenhum tipo de influência para que esse crescimento não ocorra. Tá? Justamente é a curva do potencial biótico. Lembrando que o potencial biótico, né, é a capacidade que uma população tem de crescer, de crescer, né? O crescimento populacional. Tá? Professor, Ou, nessa primeira curva, ele só considera o potencial de natalidade ou ele também considera o potencial de mortalidade? não, Tirando o Ítalo. número deles. Não, essa curva, no caso, a primeira curva É, a primeira curva, ela só vai considerar o potencial de natalidade, tá? Porque o potencial biótico é justamente isso, é a capacidade do crescimento da população. Então, a mortalidade aqui, ela não vai entrar nesta curva, ela vai entrar na curva verde, tá? Eu vou explicar agora. A linha vermelha, ela quer falar, ela vai indicar, no caso, o crescimento populacional suportado pelo ambiente. Então, veja, se passar dessa linha, né, no gráfico, quando a gente for analisar, a gente vê que aquele ambiente, ele está o quê? Supersaturado. Lembra de supersaturação na química? A gente tem um limite, né? Então, veja, se passar desse ambiente, ele está supersaturado. É quando a gente diz que chegou numa explosão, tá? Populacional, vamos dizer assim. Entendeu? Então, o que acontece? A resistência do meio ambiente são fatores que existem justamente para frear o crescimento exacerbado dessa população. Vejam como a natureza é perfeita, tá certo? Então, com esses aspectos que vão influenciar diretamente nesse potencial biótico, né, que é a resistência do meio que vai influenciar diretamente no potencial biótico, essa curva ela vai começar a ficar vai ficar menos acentuada, né? E aí, ó, quando ele chega no momento onde a população já está supersaturada, vai acontecer alguma coisa para que essa população ela comece a se decair. Aí pode acontecer qualquer coisa. Pode ser porque veja, como eu falei a vocês, se aumenta demais, eu vou ter competição por alimento, eu vou ter competição por tudo, entendeu? Tudo começa a ficar escasso. E aí, com isso, vai começar ao ambiente não ser mais favorável, não ser mais propício para aquela população. E aí, alguma população ela pode ir embora, ou alguns indivíduos eles podem morrer, certo? E aí, aquela taxa ela vai decaindo de novo. E sempre vai ficando fazendo isso. Aí fica a curva em S. A curva em S é justamente a variância, certo? Entre o que o ambiente pode suportar e o que não pode, tá certo? De acordo com o tempo que isso está ocorrendo. Tranquilos? Tá, sim. Tranquilo, né? Aqui esse Tá. gráfico, por exemplo, ele mostra a questão do predador e da presa, né? No caso, o predador e a presa em um ambiente, eles vão estar sempre em sincronia. Então, vai ter momento que eu vou ter mais presas do que predadores, vai ter momentos que eu vou ter menos predadores do que presa, entendeu? E por aí vai. Agora, sempre, como vocês estão observando, eu tenho que ter um pouco mais de presa do que predador, tá? Tanto é, por exemplo, que alguns tipos de animais, eles
eles reproduzem muito rápido, entendeu? E aí eles se reproduzem muito rápido justamente porque ele vai servir de alimento para outros animais, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, a lince, que nesse caso aí é o predador, e a lebre ela se reproduz muito mais rápido e ele dá muito mais filhos do que a lince, né? Então, tem essa questão também, essa variância de espécie para espécie, sendo predador, sendo presa, tá certo? Veja como a natureza ela é intimamente perfeita, gente. Tá? Perfeito. Então, a presa está lá para o predador se alimentar. Então, aquele tipo de presa ele vai se reproduzir mais rápido, justamente para ter alimento suficiente. Vejam como é incrível essa questão. Isso aí, gente, não é uma coisa que simplesmente existe. É assim, é da natureza, tá certo? Então, vejam que nesse gráfico a gente tem uma variância, né? A gente tem mais presa do que predador. Agora, óbvio que pode acontecer, né, nesse ponto aí, como vocês estão vendo, ó, que ele está observando aí na questão de 25 em 25 anos, né? Então, nesse ponto aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma variância onde a presa se equilibrou com o predador, tá? Mas aí vamos identificar e investigar o porquê que isso aconteceu. Variações climáticas, tá? Pode ter sido, por exemplo, um crescimento populacional de predadores muito grande. Então, tudo isso são coisas que vão acontecer aí no ambiente, que vão, como é que eu posso dizer assim, mexer na dinâmica das populações, tá? Agora, o que realmente não pode acontecer, tudo tem que estar equiparado, tá? Ou pode estar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não pode estar muito, certo? Porque, como eu falei a vocês, a questão do sapo, se eu elimino todos os predadores, então eu vou ter uma superpopulação de presas. Então isso não pode acontecer. Eu não posso ter predador de menos, porque aí vai ter muita população daquelas presas por ali, tá? E aí aquele ambiente ele só vai se vamos dizer assim, estacionar se outro tipo de predador vier para se alimentar daquela presa. Aí é onde a gente tem, por exemplo, uma migração, certo? De um determinado ser para equilibrar aquele ambiente. Dúvidas? Não. Não. E é isso, gente. Assim, tudo pode mudar. A gente tem que entender que na natureza nada é exato. A biologia ela não é exata. Então, de repente tem mais, de repente tem menos, certo? E aí, ó, o mundo ele vai evoluindo de acordo com as suas próprias condições ambientais, tá certo? É dessa forma hoje, quando for daqui a 100 anos, é de uma forma um pouco diferente e as coisas vão se modificando, tá certo? Aqui é um pouco do que eu já tinha falado a vocês, ó. A curva em S, né? Ela vai mostrar o equilíbrio, né? Quando eu falei a vocês que chega um momento que aquela população ela cresceu demais, aí ela vai começar a decair, depois ela cresce de novo, decai. Isso aí é uma constância, tá certo? São pontos constantes que precisam ocorrer para que realmente exista o equilíbrio, tá certo? Aí a gente vai ter a curva em J, tá? Que vai indicar justamente o crescimento populacional sem que ocorra uma resistência do meio ambiente, tá certo? Então, se não ocorrer a resistência do meio ambiente nesse caso, vai se ter esse crescimento exacerbado de espécies, tá certo? E, para relembrar, né, isso aqui eu acho que é uma coisa que é relevante para vocês, Olha seu habitat... cachorro. Hã? Seu cachorro. Não, isso é um lobo. Parece um pouquinho. Parece. O habitat é o local de moradia do ser vivo, nicho ecológico é o papel que ele desempenha, e competição, né, é aquele fator que vai ocorrer justamente para dar um certo equilíbrio no crescimento populacional dessas espécies. Tá certo, gente? É necessário que ocorra a competição, não só a competição, como outras relações entre seres vivos, para que as espécies mantenham-se em equilíbrio, tá? E aqui um gráfico que mostra um pouquinho do crescimento da população mundial, tá?
ele vai aqui do ano 1750 até o ano 2050, né? Então, a gente está... Deixa eu pegar um lápis aqui. Olha, isso é ótimo o que está acontecendo agora, porque eu vou explicar isso para vocês, se vocês entenderem muito bem. Vê só. Então, ó, vê só. Isso aqui, como é um gráfico antigo, né? Vocês vão ver que ele está decaindo aqui, ó. Mas dá para utilizar esse gráfico. Vê só. O que acontece é o seguinte. Vejam que de 1750, tá? Até, vamos lá, a década de 2000. Aqui, ó. 2000, 1990, por aí, enfim. Quando chegou aqui, veja o que aconteceu. O que aconteceu? Um crescimento muito grande da população mundial, né? Então, ó, o que ele está indicando é que a população ela vai crescendo, certo? Até chegar num ponto que o planeta ele não vai suportar mais. Gente, o que é que está acontecendo agora, nesse exato momento, nessa época de pandemia? Gente morrendo. Muita gente morrendo por conta de uma pandemia, por conta de doenças e tudo mais, tá? E eu estou só atenuando a pandemia porque é o que está em alta, né? É o que está realmente matando mais gente esse ano, tá? Mas a gente sabe que tem outras doenças. E aí, o que é que está acontecendo, ó? A população está decaindo. Vejam Eita. que incrível é a estatística da dinâmica da população. Vai chegar um momento que vai parar a pandemia e tudo mais, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? A população começa a crescer. Aí depois é diminuir Aí de depois novo. diminui de novo. Aí vai ser sempre uma pandemia, professor? Nunca se sabe, gente. Pode ser uma catástrofe, Fatores entendeu? sociais também. Pode ser um meteoro que abre um buraco e uma cidade inteira cai nesse buraco. Qualquer coisa pode acontecer. É o planeta, tá certo? Foi o que Ítalo que falou? Fatores sociais. Fatores sociais, claro. Como, por Fome. exemplo, da década de 50, Não entendi. na década de 50, as Meteoro. mulheres costumavam ter, em média, 5 filhos. Aqui Sim. no Brasil. Agora é um pouco mais de 2. É Aí- 2,2. Justo. Aí pelo gráfico você já pode ver que já começou a decair, não é verdade? Justamente dessa época. Esse gráfico ele está muito exato, mas a gente já pode ver mais ou menos. Então, tudo pode acontecer. Ou pode ser o fator social, né, o fator político, né, de um casal só poder ter tantos filhos. Aqui no Brasil tem isso, então Não. tem não, Tem né? não. Era para ter. Porque tem gente que tem 10, 15. A minha avó teve bem uns 15, eu acho. Meu filho, eles Minha avó gostavam. parece que teve 17. Ai, tá vendo? E a de Gostavam. Kaique, a família de Kaique, que é mais grande do que... Tem não, viu? A minha avó não gente. gostava muito, não. Ela só teve 3 filhos. Foi 4. Certo? Então, gente, é isso, tá? Então, tudo vai contribuir para que esse equilíbrio ele ocorra. Seja social ou biológico, mas isso vai acontecer. Pronto, gente. Dúvidas? Ah, Então, Legal esse conteúdo, né? É porque eu não sou muito fã. Deixa eu interromper aqui. Porque ele mexe muito com a questão de geografia. Eu não sou muito fã de geografia. também gosto. Entendeu? Acho legal, mas não é uma coisa que eu acho, nossa, que coisa tão maravilhosa. Entendeu? Essa aula acaba que horas? Fica aí, mas, gente, é tão bonzinho. Não, mas ainda é 3 horas que acaba, eu acho, né? Sei não que hora é que acaba. É, de 3 horas que acaba. Deixa eu ver outra coisa aqui. mostra a cabeça, João. Cadê Liga a João? câmera, João Lucas. Não dá pra ligar a minha. Tá com problema. Oxi, a minha tá dando problema. O quê? Por que tu Oxe, tem tá, duas, Julia? Tá ficando... É porque o áudio do computador é muito baixo, aí eu tenho que falar gritando.
E por que colocasse o dedo na câmera? Botei o dedo nela porque tá dando defeito minha câmera. Tá, entendi. Ui, Nem pra apertar Alt e V, tu aperta. é o quê? Alt mais V, tu não aperta. Entendi, não. Aperta Alt, segura Alt e aperta V. Apertar onde? Alt, uma tecla que tem Alt. ALT. Stop vídeo. O que é editar profile Pictory? Hein? Ei, deixa eu ver se eu boto aqueles negocinhos que o povo do Bruno tá botando. Porque tá todo mundo mudo. Eu estou procurando aqui um slide para terminar essa aula. Para a gente já sair disso e a gente já entra. Deixa eu ver aqui. A gente já tá terminando a ecologia já. Olha, que bom. A gente como é que se diz? Adiantado nos dois conteúdos, tanto de química quanto de biologia. Química a gente já está no segundo Vixe conteúdo Maria, do Julião, terceiro. algo deu errado aí. Interação biológica, já falei sobre isso. Ai, que mudei. Liga a Eu câmera, fui liga. tentar botar. Deixa eu arrumar. Idiomas. Foi porque eu tava cutucando aqui. Pra eu botar aqueles panos de fundo atrás. Só que eu me buguei Vê foi se tu tudo. encontra algum lençol verde, alguma coisa assim, coloca atrás de tu. Oh. Aí Ó, eu gente, fico vamos lá, tudo preste doido. atenção aqui, ó, para a gente finalizar. Vamos entender agora um pouquinho sobre a sucessão ecológica, tá certo? Ó, Eu acho- sucessão ecológica, o que é isso? É um processo pelo qual um ecossistema ele começa a se refazer. Já imaginou você desmata uma área e do nada ela começa a se refazer? Então é mais ou menos isso, tá? Então veja, ó, sucessão ecológica é um processo gradativo de colonização de um habitat, tá? No qual a composição das comunidades e do próprio ambiente se altera ao longo do tempo até estabelecer um equilíbrio. Então veja, se você desmata uma área, por exemplo, então aquela área praticamente morreu, tá certo? Então os seres vivos que ali moravam vão embora, não se tem mais vegetação, consequentemente não se tem mais um rio, alguma coisa, enfim, o ecossistema morreu, tá? Entre aspas, né? Só que fatores ambientais, climáticos e até biológicos podem fazer com que esse ecossistema ele comece a renascer, tá certo? Então, por exemplo, se por um acaso naquela área não vai chover tanto, porque saiu, né, a questão da vegetação, mas vamos dizer que chova, nem que seja uma gotinha, então aquela gotinha de água já é suficiente para dar início a uma sucessão ecológica, tá? Então, de repente, um animal que passa por ali, né, um pássaro que come sementes, passa por ali voando, e aí ele faz um cocôzinho dele e libera essas sementes. Então, tudo isso são coisas que podem contribuir para a volta de um ecossistema, né? Para o renascer de um ecossistema. Tá certo? É. Então, ó, resultado da ação dos seres vivos sobre o ambiente e do ambiente sobre os seres vivos. Então, tanto um como o outro pode ajudar aí a restabelecer um certo equilíbrio em um determinado ecossistema. Agora, gente, isso não é só se uma área for desmatada, não. Qualquer coisa que esteja em desequilíbrio, certo? Pode ser restabelecida pelos próprios seres vivos, tá? A sucessão ecológica ela pode ser dividida em duas: a sucessão primária e a sucessão secundária. Em regiões completamente desabitadas,
as condições abióticas são muito adversas. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a iluminação direta daquele ambiente que vai causar altas temperaturas e vai diminuir, por exemplo, a capacidade daquele ambiente ali de ter uma população de alguma espécie. A ausência de solo dificulta a fixação das plantas, não só a ausência do solo, mas também um solo pobre em nutrientes, um solo pobre em água, uma região que não chove. Pronto. O solo do sertão, que é totalmente rachado, aquela coisa que é seco mesmo. Então, ali, essas regiões são totalmente difíceis de se estabelecer um equilíbrio biológico, ecológico, na verdade, né? A água da chuva ela não se fixa e evapora rapidamente. Então, são três coisas que contribuem muito para que um ecossistema ele fique em desequilíbrio. Tá certo, gente? Certo. Vamos ver agora como é que começa uma sucessão ecológica, né? A fase inicial, que se chama ecese, certo? É isso mesmo, ecese. Eu estava pensando que era ecese, mas não é ecese. Então, instalações de organismos pioneiros. Podem ser líquens, musgos, gramíneas, alguns pequenos insetos, tá? Que por ali ficam, principalmente musgos, líquens também, que são alguns fungos que fazem parte aí da mineralização do solo, entendeu? Ele produz também alguns minerais que vão enriquecer esse solo para não vou dizer um plantio, né? Mas para o desenvolvimento de alguns vegetais, tá? E o musgo, como é uma planta, um tipo de planta muito simples, né? Que não necessita do solo, basta um lugar estar úmido aí para o musgo começar a nascer. E aí começa a fazer fotossíntese e vai começando, sabe? Vejam que é bem do início, tá? Que esse ecossistema ele vai se transformando. E aí já começa o aparecimento de algumas plantas maiores, como algumas samambaias e tudo mais. Quer ver um caso muito típico de sucessão ecológica? Um terreno baldio. Você tem, pronto, aquele terreno baldio lá do colégio, tá? Limparam ele todo, não foi só ficou a terra. Uma terra muito pobre, né? Uma terra pobre de nutrientes, porque ele não tem nada. Mas com o passar do tempo, vai chove, passa alguns insetos, alguma coisa. Com o passar do tempo, a gente não vai percebendo que isso acontece. Estava cheio de planta de novo. Então, isso é um caso de sucessão ecológica, tá? É o restabelecimento do equilíbrio daquele ecossistema, porque aquele terreno baldio é um mini ecossistema, tá certo? Então, organismos pioneiros são bastante resistentes, pouco exigentes, com alta produtividade primária líquida, criam condições para a instalação de organismos mais complexos. Então, vejam, um tipo de organismo pioneiro aí, o musgo, a samambaia, que não precisa de muito para poder se reproduzir, tá? Abaixa um pouquinho de água e pronto. Já está aí, ó, se reproduzindo, tá? E aí, ó, com isso, também, vem o né? aparecimento de alguns pequenos insetos que vão contribuindo também para a evolução desse ecossistema. Como é, Júlia? O cacto também seria. O cacto Ele não. não O precisa cacto, de muito. mas ele precisa de terra. Tá certo? Seria. Um musgo, ele nasce até numa pedra. Agora, o cacto, não. Fase Musgo é a intermediária. mesma coisa que lodo. Lodo. Isso. Fase intermediária. Ó, instalação de organismos mais complexos que os pioneiros. Né? No caso, aí, o aparecimento de alguns arbustos, ervas daninhas, aí já começam a aparecer alguns roedores. Vejam que o ecossistema ele já está, mesmo que seco, tá vendo o solo seco, mas ele já está crescendo. A gente já tem algumas árvores rasteiras, uma vegetação rasteira. Então, com isso, já vai aparecendo alguns roedores, alguns lagartos, né? Pronto, essa segunda imagem é típica do nosso Nordeste, né? Porque o nosso Nordeste ele passa por um desequilíbrio muito grande na época da seca, mas quando vai chegar na época do inverno, ele vai se reestabelecendo, tá bom? Ó,
ocorre um maior sombreamento e retenção de umidade, aumento da diversidade biológica, dos nichos ecológicos, diminuição da produção primária líquida em função de um maior gasto de matéria orgânica. Então, quanto mais desenvolvido for o ecossistema, eu vou ter um maior fluxo de energia, eu vou ter um maior ciclo da matéria, né? Porque os animais que estão ali, eles podem morrer, morre, volta o nutriente para o solo fica mais rico. Enfim, várias coisas vão contribuindo para que esse equilíbrio seja restabelecido. Lógico que isso não é uma coisa que vai acontecer de um dia para a noite, né? Existem ecossistemas aí que demoram anos para restabelecer o seu equilíbrio. E a fase final, né, que é o clímax, é quando a comunidade mais desenvolvida pode ocorrer no ecossistema sob as condições do local. Então, a gente vai ter aí já o aparecimento de árvores, a gente vai ter o aparecimento de várias espécies, né? A biomassa, ela aumenta muito, tanto a biomassa da fauna quanto a biomassa da flora, tá? E eu vou agora finalizar, porque está terminando, e vou voltar o link novamente, tá? Porque a gente terminou um pouco mais cedo aquela primeira. Para a gente voltar nisso aqui.